Olá, Brasil, uma boa noite, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, né? E que Deus venha abençoar, né? Cada um dos meus queridos amados irmãos. Você que está assistindo essa live, né? Você que está sendo convidado para ouvir essa live, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus venha sempre vos guardar, né? Que Deus venha guardar cada um de vocês do mal. Que Deus venha guardar vocês do perigo, do mal, né? Que Deus venha ser o escudo na vida de cada um de vocês. Sabemos que os dias são maus, né? Que cada dia que passa está difícil demais de se viver nessa terra, né? Porque só para você perceber o que está acontecendo no mundo, no planeta, isso é resultado da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias estão difíceis demais, né? Aqui no Rio de Janeiro nem se fala, porque tudo aqui no Rio de Janeiro está fechado. E cada dia que se passa está difícil demais, não é isso? É onde as pessoas clamam a Deus, pedem socorro, né? E até mesmo no meio da rua tem gente clamando a Deus, porque está difícil demais. Eu me lembro que um dia o próprio Davi, né? Ele estava passando por um certo momento difícil. Era o rei Davi, né? Davi, ele era filho de Jessé, né? Davi tinha equivalente mais 7 irmãos. E com ele era 8 irmãos. 8 irmãos. Só que Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, né? E na caminhada de Davi, quando Davi se tornou rei, tomou posse do reinado, Davi teve que encarar muitos problemas. Davi teve que encarar muitas dificuldades. Davi teve que passar por muitos problemas crônicos. Muita gente acha que não tem problema. Todo mundo, toda a humanidade tem problema aqui na Terra. Todos eles têm problemas. Não é isso? Tem problema. Só que tem uns que vai passar mais problema ainda, porque se afasta de Deus, fica longe de Deus. Estes, onde passa mais problemas ainda. Você acha que é porque Deus quer? Claro que não. Deus não quer que nenhum passe por problemas, momentos difíceis. Não. Principalmente longe dele. Porque longe de Deus você não vai sobreviver. Longe de Deus você não vai crescer. Longe de Deus você não vai triunfar. Não. Mas o que Deus quer é que você se achegue para Deus. Venha para perto dele. Para perto de Deus, para que Ele possa te proteger, te guiar. Não é isso? Porque o próprio Deus, Ele é a luz. Que luz é essa? Ele é a luz do mundo. A luz dos homens. A luz da humanidade. É o nosso Deus. Davi, ele foi um grande rei de Israel. Foi o maior rei que aquela terra de Israel recebeu, já teve, né? Foi o único rei que teve ali. Davi, ele teve que encarar guerra, perseguições. E a maior perseguição de Davi, né? Não era a guerra, não era o exército, né, que fazia guerra contra Davi. Não era isso. Isso era de menos para Davi, né? Porque Davi sabia fazer guerra. Davi, ele era acostumado em guerra, né? Batalhar. Mas a pior perseguição de Davi, né, foi o próprio filho de Davi, né? Isso aí foi demais para Davi. Demais, né? Certo também, hein? Davi errou, cometeu algum deslize, né? Como homem, porque todo homem é pecador, todo homem é falho,
Todo mundo erra, não é isso? Mas Davi, ele se consertou. Davi, ele se arrependeu dos seus erros, né? De alguma palavra, de algum pensamento maligno, né? Mas Davi, ele colocou seu coração para Deus, né? E um dia Davi estava passando por um momento difícil, igualmente a humanidade hoje. A humanidade hoje passa por um momento difícil, sabia disso? Hoje a humanidade tem delas que está chorando, tem delas que está aflita, com medo, transtornada, sem rumo, sem direção e sem uma saída. Até mesmo hoje eu estava assistindo no jornal, né, do meu dia, o jornal, né, onde uma mulher, na sua ignorância, ela falou que não encontra mais a luz, não encontra uma luz no fim do túnel, não tem mais. Isso como, né? Isso como humano, né? Como igualmente um mortal, ela falou isso. Mas para quem é espiritual, né? Para quem tem Deus, para quem invoca o nome de Deus, né? Para quem tem intimidade com Deus, para quem ora, busca, lê a Bíblia, né? Esse livro sagrado aqui é diferente. Todos nós que somos cristãos sabemos que há sempre uma luz no fim do túnel, né? Só que essa mulher, ela foi um pouco ignorante em relação à palavra de Deus, né? Porque Deus sempre tem uma luz para todos aqueles que buscam a Deus. Porque Deus nunca vai deixar o seu povo desamparado, triste, sem um caminho, sem uma direção. Não, Deus nunca vai deixar ninguém órfão, abandonado. Deus nunca vai abandonar ninguém. Aliás, a humanidade é que abandona a Deus. A humanidade é que peca contra Deus. A humanidade é que se afasta de Deus. A humanidade é que não quer mais a presença de Deus. Aí começa a pecar, blasfemar, murmurar e muito mais ainda. E tudo e quanto que está acontecendo na terra é resultado de quê? De blasfêmias contra Deus, não é isso? De perseguição contra os homens de Deus, não é isso? Eu estou falando de homem de Deus, não estou falando de falsos profetas não, de falsos doutores não, isso aí não. Depois a gente fala no outro dia. Eu estou falando verdadeiramente de homens de Deus, mulheres de Deus, né? Que a humanidade persegue, né? Igualmente, como diz lá no livro de Mateus, né? Diz que antigamente Jerusalém perseguia os profetas, matava os profetas, né? Não é isso? Igualmente hoje também faz isso. Só que o próprio Deus viu que a humanidade estava pecando demais. E o pecado fede muito, né? Pecado fede. Então o próprio Deus se aborreceu com a humanidade, né? Como diz na palavra de Deus, né? No Salmo 7, se eu não me engano, eu acho que é Salmo 7, verso 11, diz que Deus se fica indignado com a humanidade todos os dias, né? Aí foi preciso Deus fazer acontecer, permitir, trazer ao mundo tudo isso aí, para que o povo venha tomar uma posição. E essa posição era voltar para Deus, para os braços de Deus. Não era voltar para a igreja, não. Porque muitos dizem aí, é voltar para a igreja, né? Não. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, mas estão pecando. Está adulterando, está traindo as esposas. É a esposa traindo o marido e assim. Mas é voltar para Deus, para os braços de Deus, né? E o próprio Davi, ele estava passando por um momento difícil, Davi. Momento difícil. E quando tem gente que, quando está passando por um momento difícil, eles correm a homem. Depende de homem. Davi foi ao contrário, Davi, ele dependeu de Deus. Sempre dependeu de Deus nas suas batalhas, nas suas conquistas. No tempo de fartura, né, como fala lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o próprio Davi falou isso no Salmo 23, ele estava passando por momentos bons,
momento de fartura, né? Onde a mesa de Davi estava farta demais. Momentos bons, né? Por isso que ele falou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aqui no Salmo 27, né? Salmo 27, Davi estava passando por um momento difícil. Passando por guerra, perseguições, crítica, ameaça, né? Aonde até mesmo Davi foi, né? Foi ameaçado de morte, né? Só que Davi, ele não corria para homem, ele não corria para os presidentes, não. Ele não ia até os médicos, também não. Davi, ele pensou em Deus, somente em Deus. Por quê? Quando Davi pensou em Deus, ele quis dizer que o próprio Deus era o único que poderia socorrer. Quando Davi falou desse jeito aqui, ó, o Senhor é a minha luz, Davi quis dizer que o próprio Senhor é a única saída. Saída de quê? Saída dos meus problemas, saída das minhas dificuldades, saída das minhas dívidas, não é isso? Saída das minhas perseguições, do qual o povo me persegue, meu filho também, né, que era Absalão, perseguia o próprio pai, que era Davi. E é isso. A única saída para os seus problemas se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Ele é a luz da humanidade. Só que hoje eu ouvi uma mulher falando, né, no jornal, né, ao meu dia no SBT, que ela mesmo falou hoje, né, que ninguém encontra mais a luz do fim do túnel. Que sempre há uma luz, né, mas só que essa luz não está mais aparecendo, se sumiu, né. Essa mulher falou, mas a luz não se sumiu. Sempre há uma luz, sempre. Olha o que diz o salmista Davi. O salmista Davi vai falar no Salmo 27 assim. Olha o que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Tá vendo? Quer dizer, Davi, quando ele falou que o Senhor é a minha luz, foca nessa palavra, luz. Quando Davi falou essa palavra luz, a luz que ele estava querendo dizer, se referir, falar, que estava exatamente simbolizando, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque toda luz do mundo, do universo, né, por mais que seja energia, igualmente essa aqui, né, ela está simbolizando a Cristo. Sabia disso? Só para você ter ideia. Se a luz, foca na palavra luz, que está escrito no Salmo 27, verso 1. Olha a palavra aí, ó. O Senhor é a minha luz. Foca nessa palavra luz. Entenda, compreenda. Se a luz acabar, se apagar, toda a humanidade, para você ter uma ideia, para você ter uma confirmação, se a luz apagar, acabar, toda a humanidade andará em treva, ficará em treva. Sabe disso? E não são seus olhos que te guiam, é isso? Não é seus olhos que guiam você pelos bons caminhos. Não é os seus olhos que colocam você no bom caminho. Não é. Sabia disso? Mas é exatamente a luz. A luz é que te guia. A luz é que abre, né, as escuridões. As escuridões. Sabia disso? Só para você ter ideia. Você sabia que se a luz do universo, todas as luzes do planeta Terra, essas que contêm energia, não é isso? Essas luminárias do planeta Terra, se elas apagar, se elas
apagar, acabar toda a luz, você sabia que toda a humanidade vai ficar igualmente um cego? E você sabe como é um cego, não sabe? Um cego, com certeza você já viu um cego, né? Um cego de nascença. Um cego de nascença, né? Ele só vê como se fosse um vulto, mas ele não enxerga, né? A luz, não enxerga. É como se vê somente um claro assim, né? Se fosse um vulto assim da luz, mas ele não enxerga a luz, entendeu? Não enxerga. É como se fosse uma coisa, né? Uma sem visão. Um cego de nascença, ele não tem visão, né? É como se ele visse um vulto, mas ele não enxerga ele. Assim é toda a humanidade. Ficará em treva. Sabia disso? Em treva. E quando Davi se referiu à luz, né? Porque a luz também está lá no começo de Gênesis, né? Começo de Gênesis. Gênesis capítulo 1 diz, né? Diz aqui. Exatamente assim, no princípio, quer dizer, no começo do mundo, quando Deus, né, planejou criar todo o universo, criar o planeta Terra, né? Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quer dizer, não tinha nada sobre a terra. Estava vazia, sem forma, sem nada, né? Olha o que diz mais aqui. Havia trevas sobre a face do abismo, né? Havia trevas sobre a face do abismo, né? Sobre a face do abismo havia trevas. Havia trevas. Quer dizer, que quando Deus estava fazendo o mundo, o planeta Terra, né? Porque estava sem forma e vazio, né? E só havia trevas sobre a face assim, né? Ali, só trevas, escuridões, né? E Deus, ele fez a luz. A luz. E a luz resplandeceu, né? Clareou, resplandeceu sobre as trevas, né? E ali ficou luz. E as trevas se afastou da luz. Porque as trevas não conseguem apagar a luz. Porque a luz é mais forte do que as trevas. Olha o que diz aí. Gênesis, né, no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos ler de novo no começo. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quer dizer, não tinha ninguém sobre né, a face da terra, né? Porque, para falar a verdade, nem terra era formada. Deus foi que foi fazer tudo e quanto, né? Tudo e quanto. Começou no domingo, né? No domingo ali, fazendo tudo, né? Depois entrou no segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí no sábado, Deus terminou tudo e foi descansar. Descansar da sua obra, né? De tudo e quanto que ele fez nesse planeta Terra, né? Ó, e havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, na face do abismo só havia escuridões, trevas, né? E para falar a verdade, tem gente, crianças, né? Que tem medo das trevas, das escuridões. É porque escuro não é bom. Porque nas escuridões, só quem convive nas escuridões são os demônios, os espíritos malignos. Eles hoje estão nas escuridões. Eles trabalham nas escuridões para destruir as vidas, os lares, as famílias, os filhos, né? E muito mais. Os demônios só eles habitam nas escuridões. Olha o que diz mais. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ó, e disse Deus, verso 3 agora. E disse Deus, haja luz. Olha a luz aí. Gênesis capítulo 1, verso 3 diz, o próprio Deus falando, ó, haja luz. A luz é exatamente o próprio Jesus Cristo, o Filho único de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo,
Ele estava no começo de toda a criação. Ele estava, né, no princípio, no começo de tudo e quando o próprio Pai, que é Deus, né, estava criando, formando, dando sentido às coisas, né? E ali estava o próprio Senhor Jesus Cristo, estava ali também o Espírito Santo. E esses três, né, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam ali, todos eles, né, fazendo o planeta Terra. Não é isso? E voltando para a mensagem aqui do Salmo 27, né? Então a luz quer dizer exatamente Jesus Cristo. E se você voltar no Evangelho de João, né? Evangelho de João, né? No capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vai dizer exatamente assim. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 1. Né? No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo era a palavra de Deus. O Verbo se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é a palavra. É a luz. A luz de toda a humanidade. Hoje, a humanidade hoje, né? Elas estão como se fosse, né, nas escuridões. Por quê? Porque quando a pessoa pratica o pecado é como se fosse arrastar-se, né, tirasse a humanidade, né, de perto de Deus e trazer essa humanidade para as trevas, para as escuridões, para se afastar de Deus, né? E você tem que entender que longe de Deus ninguém vai sobreviver, né? Longe de Deus você não vai conseguir. Olha o que diz mais. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? O próprio Filho amado, o Cristo, né? Olha o que diz mais. Olha o que diz mais. E o Verbo era Deus. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele era Deus. Ele era não, Ele é Deus. Entendeu? Ele é Deus. Olha o que diz mais. Verso 2. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 2, diz assim. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio? Onde era esse princípio? Esse princípio era lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, né? Onde o próprio Deus estava criando todas as coisas. No princípio de tudo e quando Deus estava começando a dar sentido às coisas, criando as coisas, né? Fazendo acontecer as coisas. O próprio Cristo estava lá. O próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele é a luz do mundo, Ele estava lá no princípio, junto com o Pai e junto também com o Espírito Santo. O Espírito Santo do Pai. Olha o que diz mais. Verso 3 diz assim. Todas as coisas, quer dizer, estas, né, que foi feita no mundo, né, foram feitas por intermédio dele. Quer dizer, por causa dele, por intermédio dele, através dele. Tudo e quanto foi feito por ele, por causa dele, né? Olha só, isso é lindo demais. Olha o que diz, ó. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só o que diz mais aqui, ó. A vida. Olha só. João 1. Evangelho de João, capítulo 1, né? Verso 4 agora. A vida que eu tenho, a sua vida, ó, estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, se você um dia, né, quer encontrar a vida, porque hoje em dia as pessoas têm medo, sabe? Medo, até mesmo de morrer, as pessoas têm medo, sabe disso? Por quê? Será que é porque a pessoa não tem fé?
Será que é porque tem medo de não encontrar a salvação? Será porque não confia em Deus? Ou será porque está sendo afligido, atormentado por causa dessa doença do coronavírus? Hã? Será? Me diz. Entenda uma coisa você. Entenda uma coisa você. Jesus, ele é a luz do mundo, da humanidade. Se você quer seguir a luz, assim como fez o salmista Davi, em Salmo 27, né? Você vai encontrar o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou, confessou: eu sou o caminho. O caminho. O caminho é quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ainda tem mais, ele falou mais ainda: eu sou o caminho e a vida. A vida, não é isso? Igualmente fala no Evangelho de João, capítulo 1, né? No começo lá do Evangelho de João, capítulo 1, né? Verso 4 diz: a vida estava nele, né? Também, né? E a luz, né? Ele era a luz do mundo, dos homens, da humanidade. E todos aqueles que andam na luz, né? Ele nunca tropeça, porque ele enxerga através da luz. Sabia disso? Né? E aquele que tropeça é porque ele não está vendo a luz, não está enxergando a luz. Sabia disso? E quantas pessoas hoje em dia tropeçam, não é isso? Desliza, tropeça, né? Engana, né? Ilude. É porque essas pessoas vivem em trevas. Eles procuram as trevas. Sabia disso? Mas aqueles que andam na luz, eles praticam o bem, faz o bem, ajudam e muito mais. Até mesmo no tempo de tristeza, de dor, eles não correm a homem, não correm a médico, não é isso? Eles não dependem de homem, não. Mas ele pensa, na hora da dor, da dificuldade, do problema, na hora de pandemia, né? Como está o mundo aí, né? Não é nem epidemia, é pandemia, né? Eu acho que é pandemia, sei lá, uma coisa assim. Ele pensa em Deus. Assim como o salmista Davi aqui, no Salmo 27, o próprio Davi, no tempo de luta, dificuldade, problema, o próprio Davi pensou em quem? Em Deus. Olha o que o próprio Davi falou. Aqui Davi estava difícil para Davi. Davi estava sendo afrontado, perseguido. Vinha exércitos, outros exércitos vinham fazer guerra contra Davi. Olha o que o próprio Davi falou. O Senhor é a minha luz. Davi aqui estava passando por um momento muito difícil. Igualmente a humanidade hoje. A humanidade hoje está enfrentando um momento difícil. Né? Momento difícil. Sabia disso? Até mesmo fome. Fome está acontecendo hoje. Por causa dessa pandemia. Né? Por causa do coronavírus. Né? As pessoas estão tristes. Preocupadas. Sabia disso? Tem gente preocupada hoje que não consegue nem mesmo orar. Está angustiada. Né? Sabia disso? Até mesmo o presidente, né? Junto com o governo, né? Encontrou um meio de ajudar a humanidade. E a humanidade está ansiosos, né? Para receber como se fosse um auxílio. E as pessoas ficam ansiosas, preocupadas. Não é isso? Será que eu vou receber? Será que vai dar certo?
Será que amanhã vai dar certo isso? As pessoas não se preocupam mais de buscar Deus, né? Porque é a única saída, é a única solução, é o único que pode socorrer a humanidade, é Deus. E as pessoas, no tempo de angústia, no tempo de crise, de preocupação, as pessoas não conseguem louvar a Deus nem buscar a Deus. Sabe disso? E quantas pessoas hoje em dia estão angustiadas dentro de casa? Quantas? Né? São várias, né? E o próprio Davi falou aqui exatamente assim, o próprio Davi, Salmo 27. O Senhor é minha luz. O próprio Davi estava querendo dizer assim, o Senhor é o que me guia. O Senhor é o que pega eu pela mão e coloca no caminho e vai me guiando. Vai me guiando, né? Sabia? O Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha proteção. Tá vendo? Davi, ele não dependia de homem para nada. Mas ele só dependia do Deus da salvação, né? Ainda falou mais, Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quer dizer, o próprio Davi tinha consciência, tinha certeza, tinha fé. Ele confiava em Deus e sabia que Deus tinha uma salvação para ele. Era o único, né, que tinha salvação. O único que poderia salvar ele de qualquer problema. Momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de frustração, né? Momento como é que se diz, rapaz? Diversidade, né? Problemas e muito mais. Davi tinha consciência disso, que o próprio Deus, né, ia salvar ele de qualquer problema. E isso é uma certeza, né? Isso é a fé. Ter fé. Que Deus vai ajudar, que Deus vai fazer acontecer, que Deus vai mudar todo o ambiente. E você vai prosperar no meio de crise, no meio de pandemia, né? Porque Deus tem poder para isso. Né? Deus trouxe isso para os países, né? No plural, né? Porque o pecado estava demais, né? As pessoas estavam só pecando, e elas pensavam que ia ficar por isso mesmo, né? Só que Deus, Ele mesmo fala na sua palavra que todo pecado, né, junto vem as consequências. E o pecado da humanidade, né, as consequências, tá aí. Esse coronavírus, né? Mas a única saída para a humanidade é buscar Deus no tempo de luta, angústia, né, de problema e muito mais. É desse jeito. Olha o que diz mais o salmista Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E quem temerei? Olha o que diz mais Davi. Quando os malfeitores... Quem são esses malfeitores? Malfeitores é exatamente aquela pessoa que faz o mal, pratica o mal, né? Que faz o mal a outra pessoa. E os malfeitores estavam fazendo mal contra Davi. Por isso o próprio Davi falou assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, quer dizer, me matar, me destruir, né? Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e cai, tá vendo? Por quê? Porque maior é quem está com Davi. Maior é aquele que está comigo, do que aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. É muito maior aquele que está comigo e com você do que aquele que está no mundo. É muito maior é Deus, né? Muito maior é Deus.
Olha o que diz mais aqui. Verso 3 diz assim: ainda que um exército, né, se acampe contra mim, quer dizer, me cerque, venha contra mim, não se entermosiará, até morizará o meu coração. Quer dizer, mesmo que uma guerra venha, estoure contra mim, um exército me cerque, os problemas, a dificuldade, o meu coração não temeria. Olha só, isso é lindo demais, sabia? Olha o que diz, ó, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim temerei e confiarei. Ainda assim terei confiança. Quer dizer, o próprio Davi, por mais que vinham as guerras, dificuldades, problemas, muitas coisas para afligir Davi, ele confiava em Deus. Isso é o segredo, sempre. É você confiar em Deus, esperar em Deus e saber que isso tudo vai se acalmar. O segredo é você permanecer em Deus, né? Não é permanecer na igreja, né? Porque essas igrejas não vão subir, né? Placa de igreja não interessa. O que interessa é você invocar a Deus, adorar a Deus, né? Invocar a Deus, adorar a Deus na dor, na dificuldade, no problema e muito mais, né? Agora que Deus quer ver quem é quem, os verdadeiros adoradores, né? Hã? E Deus fez tudo isso, né? Para que esse povo venha, se arrependa dos seus atos, do seu pecado, largue tudo isso, né? E venha para Ele. Porque isso estava demais, demais. Não é isso? Então, o próprio Davi, ele confiava em Deus, Davi disso? Ele confiava em Deus. Ele temia a Deus. E ele tinha fé em Deus. Davi, ele nunca deixou de confiar em Deus. Nunca. Nunca deixou. E quando a gente confia em Deus, né? Tem fé em Deus, Deus causa situação para te proteger, te guiar, né? Ele leva até abundância para você. Mas não deixe nenhum mal chegar à tua tenda. Davi, ele sempre perseverou. Davi, ele sempre teve as suas conquistas, Davi. Por quê? Porque Davi confiava em Deus. Ele nunca tirou a confiança que estava em Deus para colocar no homem. Davi nunca fez isso. O próprio Davi sabia, se ele fizesse isso, era burrice dele. Mas Davi sempre confiou em Deus, sempre teve fé em Deus. E Davi conseguiu todas as vitórias. Sabia disso? Davi nunca fracassou uma guerra. Nunca. Porque Deus era sempre com Davi. Sim. Davi, ele se tornou segundo o coração de Deus. Davi foi, até hoje, Davi é lembrado. Davi é lembrado porque Davi foi o melhor rei dentro de Israel. Davi ajudava os pobres, né? Tinha consciência que os pobres precisavam, né? E ele ajudava. Não é à toa também que até Mefibosete, né? Ele nem merecia nada, Mefibosete. Mas Davi ajudou. Ajudou. Sabia disso? Por amor a Jonathan, seu pai. Davi ajudou Mefibosete. Tirou ele lá de Lodebar, terra do esquecimento, e trouxe Mefibosete para a realidade, né? Deu terra, conquista, dinheiro, fama, deu tudo a ele, né? E ele não foi mais mendigar, nem um pão, nem nada. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. No meio de angústia, no meio de dor, Deus sempre vai levar a luz. Deus sempre vai colocar uma luz no fim do túnel, né?
Diferente daquela mulher que falou hoje no jornal, falou hoje, né? Uma mulher hoje falou no jornal, né? Que a luz acabou, não tem mais luz no fim do túnel. Ela falou que, né? Como humano, né? Como humano, né? Mas como mulher de Deus, será que ela falou isso? Claro que não. Porque uma mulher de Deus, ela tem sabedoria. Uma mulher de Deus, né? Ela é espiritual, né? E ela fala das coisas espirituais. Você acha que uma mulher sábia, ela ia falar igualmente essa mulher falou hoje aí? Que não tem mais luz no fim do túnel, né? Que a luz acabou. Claro que não. Sempre há uma luz. Sempre há. Sempre há uma luz no fim do túnel, né? Sempre. Davi, ele sempre tinha a luz do lado dele. Sempre. Olha o que diz aí, ó. Salmo 27, verso 1 diz assim: o Senhor, aqui foi o próprio Davi que falou. O Senhor é a minha luz. Minha luz. Né? Olha só, isso é lindo demais. Isso é lindo. Eu vejo pessoa, né, seguindo a homem. Eu vejo pessoas seguindo a presidente. Eu vejo pessoas seguindo a médico. Eu vejo a pessoa dependendo de, né, de governo. Dependendo de ser de quem. Dependa de Deus. Porque aonde você estiver, aonde você for, seja o que você estiver passando, seja o que você estiver passando, Deus sai do trono e só para te ajudar. Dependa de Deus, porque é o único que pode te socorrer. É o único. É único. É único. Porque Deus tem salvação, tem vida eterna, tem felicidade eterna, tem bênção, tem muito mais ainda. E ele diz mais no Salmo 91 que tem anjo, né, para te ajudar. Ó, anjos, né? Até mesmo para te servir, né? Anjo que pode servir até mesmo de garçom para te servir, né? Eu fico imaginando, né, que um dia os próprios anjos de Deus, os anjos, né, servia o próprio Cristo, né? Lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz, né, que Jesus Cristo estava no deserto e o próprio Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. Depois disso tudo, os anjos desceram do céu, como se fosse com uma bandeja, né, para servir ao Filho de Deus. Aqui tá aqui um copo de água. Não, tá aqui um pãozinho assado. Não, aqui tem melhor, aqui tem tudo aqui. Tá aqui pra você, né? Rapaz. É desse jeito. Deus nunca vai deixar o seu povo desamparado. E isso tudo que tá acontecendo é para o povo entender. Com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Com Deus não se escarnece. Porque tudo e quanto que a humanidade fizer, quer dizer, plantar, ela vai colher. E tudo isso que está acontecendo no mundo é resultado da plantação da humanidade. E a plantação da humanidade foi o quê? O pecado. O pecado, adultério, traições, né? Prostituição e muito mais ainda, muito mais. Se eu for falar, vai levar a noite inteira aqui falando para você. Mas isso aí também é um grande resultado, é um grande sinal que Jesus Cristo está voltando. Para você entender e tomar posição e de seguir a luz. A luz é Jesus Cristo. A luz que resplandece, que ilumina toda a humanidade, que afasta as trevas da humanidade. É exatamente a luz. Sabe disso? E aprenda uma coisa você. Sem a luz, você vai andar em treva. Toda a humanidade anda em treva sem a luz. Sabe disso? E não são seus olhos que te guiam, não são. Mas é exatamente a luz que te guia. E essa luz se chama Jesus Cristo.
Jesus Cristo. Igualmente, você quer ver onde está a luz? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz dos homens, quer dizer, da humanidade inteira. É desse jeito. Então siga a luz. Faça igualmente o salmista Davi, né? O próprio salmista fez de Deus a sua luz. Fez do próprio Senhor Jesus Cristo a sua luz, o seu guia. Seja guiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amém? E graças e paz seja com você. Quero mandar um forte abraço aí pro meu amigo, né? Homem de Deus, Tarcísio, rapaz, né? Tarcísio, né? Tarcísio, é Tarcísio mesmo, né? Que Deus te abençoe, meu querido. Abençoe seu lar, sua família, tá bom? Dona Iracema aí, rapaz, mulher de Deus, que Deus te abençoe, né? E que Deus venha ser com você aonde você for, onde você estiver, com a sua família, no seu lar. Deus seja com você. Quero mandar um forte abraço para a Maximina, né? Ali dos Estados Unidos, pertinho dos Estados Unidos, né? Que é Chicago, rapaz. Chicago é ali pertinho, logo ali, perto ali, né? Logo ali, estou falando logo ali como se fosse perto, né? Mas fica perto dos Estados Unidos ali. Chicago. Forte abraço para você, Maximina, né? Deus te abençoe, meu amigo. Quero um forte abraço também, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para a Ivonilda Natalícia, né? Que Deus te abençoe, minha querida. Tenha uma boa noite, você, sua família, seu lar. Que Deus abençoe, que Deus venha proteger cada um de vocês. Amém? E um forte abraço a todos. Amém.